Depois de Eu Sou e Eu Sou parte 2, hoje vem a mensagem que eu considero a mais profunda, a mais íntima dessa série, o verdadeiro eu. Assiste até o final, o Pai vai falar muito ao teu coração. Me ajuda aqui no canal, deixa seu like e um comentário para a gente espalhar mais essa mensagem, compartilha com todo mundo que você ama. Bom ter você aqui, shalom no seu coração. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 19, a partir do versículo 11, diz assim: E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Diga ao seu irmão assim, ó, Deus quer usar as suas mãos, as nossas vidas. Nós somos os instrumentos de Deus na terra. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Observe, os demônios saíam com um contato do endemoniado com um pedaço de pano, um lenço, um avental que Paulo usava. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que todos eles, de tal maneira que nu e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Na semana passada, eu falei que a minha vida mudou radicalmente quando, a partir de um encontro com Deus, de um encontro com Jesus e da presença do Espírito Santo dentro de mim, eu ganhei identidade. Com a minha identidade, a partir da revelação de Jesus, eu ganhei força, ganhei coragem, ganhei ousadia. Lógico que ainda com muita imaturidade, já que eu era muito novinho, mas a autoridade dessa identidade já começou a fazer efeito na minha vida. E eu contei que certa vez estava no culto dos jovens da igreja e um homem ficou possesso de um demônio. E eu estava tão confiante da minha nova identidade em Cristo que eu ousei ir até ele e expulsar aquele demônio. Mas isso pode parecer bobagem e comum, mas para um garoto que meses atrás era, não posso dizer, vazio de identidade, fraco, sem convicção, e agora ele está pregando, testemunhando e até tendo ousadia para expulsar um demônio, aquilo para mim foi um marco. Aquilo para mim era muito importante. E eu observo aqui nesse texto que a nossa identidade, ela é refletida no mundo espiritual. Nas dimensões espirituais, o homem de Deus, a mulher de Deus que tem identidade, ele passa a ser conhecido. E o seu poder e a sua autoridade a partir de Jesus é também reconhecida. Observe que aqui nesse texto nós temos 7 filhos
de um sumo sacerdote chamado Seva. Eles entram na casa onde tem um homem com um espírito maligno. Eles vão até o homem e dão uma ordem ao demônio: pelo Jesus que Paulo prega, nós ordenamos que você saia dessa vida. O demônio olha para aqueles homens e diz: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu bem sei quem é, eu sei bem quem é aquele homem. E vocês, quem são? Eles não sabiam responder. O diabo não viu refletido neles uma identidade nova, firme, convicta a partir da revelação de Jesus. Ele percebeu que eram homens que usavam o nome de Jesus, mas que não tinham uma identidade firmada em Jesus, e não os respeitou. Pelo contrário, avançou sobre eles usando o corpo do homem possesso, bateu no 7 e despiu o 7. Então eu quero que você perceba como essa questão de identidade em Jesus não é qualquer coisa, como isto é profundo, como isto é espiritual, como isto reverbera nas dimensões celestiais, isso reverbera no inferno, isso reverbera em tudo. O diabo perguntou àqueles homens: quem vocês são? Não havia um reconhecimento, não havia luz de Cristo na vida deles. Eles falavam de um Jesus distante, do qual eles mesmos não tinham revelação. O Jesus que Paulo prega. E o diabo fala: olha, vocês estão totalmente equivocados se acham que nós vamos obedecer vocês porque vocês usam o nome de Jesus. Não. Se fosse Paulo, sim. Paulo eu conheço bem, sei bem quem é Paulo, eu não quero conta nem com a roupa dele. A diferença. Esse é o homem sobre o qual nós estamos pregando aqui, dizendo que ele disse com convicção: eu sou o que sou, sei quem sou, sei o que a graça de Deus me fez ser. Isso reverbera não só numa atitude psicológica firme, mas reverbera no espírito e no mundo espiritual e nos frutos e consequências da sua vida. E reverbera sobre demônios. Se você vê Daniel capítulo 10, você vai ver que o anjo Gabriel, quando ele desce para falar com Daniel, ele trata Daniel como alguém que tem uma identidade reconhecida no céu. Ele fala: homem muito amado. Desde o primeiro momento que você começou a orar, eu fui enviado para te dar resposta. No meio do caminho, o príncipe da Pérsia quis bloquear que eu chegasse até você. O príncipe da Grécia luta comigo, mas Miguel foi enviado, tudo por causa da oração de Daniel. Todo o céu é movimentado. Imagina aí, Deus dizendo no céu: Gabriel, Daniel está orando, eu amo esse homem. Daí Gabriel fala: olha, homem muito amado de Deus, ele é reconhecido no céu, e sai para dar uma resposta. E o príncipe da Pérsia fala: não vai chegar a resposta em Daniel, e se levanta. E o príncipe da Grécia se levanta, e Miguel se levanta, tudo por um homem que está orando, um homem que tem profunda identidade com Deus, um homem que tem identidade espiritual. As coisas se movem em sua volta. Já pessoas religiosas vazias, e infelizmente eu tenho que falar, pessoas que às vezes frequentam a igreja, que usam o nome de Jesus: o Jesus que o pastor prega, o Jesus que eu ouvi na música, o Jesus que eu vi na Bíblia. Não vai acontecer nada. Porque, como eu falei, essa identidade ela se revela a partir de uma revelação de Cristo, que revela quem você é, e o Espírito Santo ele casa com a palavra que vem de fora, e você então fica forte, fica firme, fica convicto. Isso não é soberbo, isso não é arrogante, mas é convicto, firme, forte e poderoso em Cristo. E aí sim, e aí o Senhor fala: demônios vão sair, curas vão acontecer, milagres vocês vão se mover numa dimensão sobrenatural.
E quando nós falamos sobre isso, eu sei que o grande problema que vem à nossa mente é: pastor, eu acho maravilhoso isso aí. Eu queria também que os demônios soubessem quem eu sou. Eu queria que os anjos soubessem quem eu sou. Eu queria, sabe, me mover com poder, com identidade, com autoridade. Mas sabe qual é a grande questão? É que eu olho para mim mesmo e eu me vejo muito fraco. Eu me vejo muito pecador. Eu me vejo vacilante em tanta coisa e eu tenho até medo. Sinceramente, se eu um dia me topasse com um demônio, eu não sei se eu ia não, porque vai que ele joga na minha cara meus defeitos, meus pecados, né? Vai que ele me arrebenta, como ele fez com esses 7 caras aí que se meteram a expulsá-lo. E eu, sinceramente, nossas falhas fragilizam a nossa identidade. Mas eu quero reconstruir algo com você aqui. Observem, esses 7 homens tinham diante dos homens uma identidade maravilhosa. Eram filhos do sumo sacerdote. Gente, isso é uma honra imensa. O sumo sacerdote judeu, ele não é só uma figura religiosa, ele também é uma figura política. Ele é político e religioso. Então são príncipes esses meninos. Eles têm a identidade de príncipes diante dos homens. E quem é Paulo? Paulo é o homem que falamos na semana passada, que chegou ao auge do judaísmo, né? No que ele podia ir estudando, mas desconstruiu tudo, considerou tudo como esterco para ganhar uma nova identidade em Cristo. E sabe o que ele é diante dos homens agora? Um armador de tendas, um artesão, trabalha com couro. Paulo não tem mais diante dos homens, dos judeus da época, importância social nenhuma. Mas ele recebeu em Cristo uma nova identidade de filho de Deus, de apóstolo de Cristo. E ele confia nisso, ele se move nisso. E os demônios olham para os filhos dos sacerdotes, para os príncipes e dizem: não reconheço vocês. Mas eles olham para Paulo, armador de tendas, e falam: uau, eu não quero conta nem com a roupa desse cidadão. Então você tem que lembrar que essa identidade ela é construída a partir de Jesus. É a primeira coisa que nós temos que entender. Uma segunda coisa que você pense agora, é o seguinte: se todas as pessoas que você reconhece e admira dissessem a você que você é uma pessoa maravilhosa, um excelente cristão, um homem de Deus e uma mulher de Deus, todo mundo, pastor, líderes, amigos, cônjuge, todo mundo começa a dizer a você: você é uma mulher de Deus. João, você é um homem de Deus. Sua esposa, seu sogro, sua sogra, hein, João? O pastor, os amigos, todo mundo dizendo: você é um homem de Deus. Você é uma mulher, todo mundo dizendo para você isso. Mas lá dentro de você, sua voz interior fala: não é verdade. Eu sei quem eu sou no íntimo, no secreto, quando ninguém está vendo, quais são os meus pensamentos, minhas ideias, meus pecados. Eu sei. É difícil lidar com isso, não é? Agora imagine o contrário. Todo mundo em sua volta fala: você é um carnal, você é um crente falso, você é um hipócrita, você anda com Jesus nada, rapaz, você vai tomar surra de demônio, viu? Mas você fala dentro de você: não, eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem de Deus. Mas também não é difícil imaginar todo mundo que você admira e reconhece como autoridade, como quem tem uma palavra relevante, dizer para você que você está errado, e você dizer sozinho contra tudo e todos: não, eu estou certo, porque a sua voz interior fala isso. Também não é difícil, é complicado. Mas a verdade é que nós não conseguimos viver só com a referência exterior ou só com a referência interior. Nós queremos as duas coisas. Quer ver uma coisa curiosa? Antigamente era mais comum que as pessoas se baseassem filosoficamente e pelo modo que se organizava a sociedade nas vozes exteriores. O externo dizia quem ele era. Hoje em dia é cada vez mais comum que as pessoas olhem para dentro de si. A filosofia moderna é essa: olhe para você mesmo, busque o seu verdadeiro eu na voz do seu coração. Mas isso é complicado. Antigamente, sabe o que acontecia? Os filhos, por exemplo,
eram sufocados pelos pais. Os pais diziam a ele: você vai ser isso, vai agir assim, vai casar com fulano, vai seguir tal carreira, vai se comportar assim. Então a queixa das gerações passadas é: meus pais sufocaram o meu eu interior. Eles falaram tanto o que eu deveria ser e o que eu era, que eu não conseguia me ouvir, o meu coração. Mas sabe qual é a queixa da geração moderna? É que os pais ficaram tão modernos que eles falam assim para os meninos agora: ó, menino, seja o que você quiser, busque a sua verdade, olhe para o seu coração. Aí eles ficam assim: mas eu queria que meu pai me desse pelo menos uma direção, uma palavra, um conselho. Observe que os dois extremos são complicados. Tanto ouvir demais o de fora, sufocar o de dentro, como não ter nenhuma referência externa e acreditar profundamente dentro. Sabe por quê? Porque na verdade, tanto fora quanto dentro podem estar muito errados. Quem está fora falando para você pode estar totalmente equivocado. E quantas vezes eu vi pessoas falarem coisas sobre mim na maior da boa intenção, mas que estavam totalmente equivocados, ou até com maldade mesmo, e estarem totalmente equivocados. E quantas vezes eu também falei coisas do meu coração para mim mesmo e eu estava errado. Quantas vezes eu sinto uma coisa, penso uma coisa, depois já penso outra, já quero outra. E como é que eu vou confiar nessa voz do meu coração? Eu lembro quando eu estava passando uma crise da minha conversão, crises diversas, transformações na minha mente, um processo de mudança na minha mente. E meu pai preocupado comigo, porque eu tinha terminado um namoro, ele achou que eu estava sofrendo demais. E de fato, o namoro foi na verdade um gatilho que Deus usou para me confrontar em algumas coisas. Aí ele viajou para os Estados Unidos e falou: Diogo, encontrei a menina certa para você. Olha, perfeita, olha igual, é sua alma gêmea, casa com você perfeitamente. E aí tá, eu fui para os Estados Unidos com ele e conheci a menina, brincadeira. Ele achou que aquilo ali ia me mudar, eu estava com medo de ficar depressivo, sei lá. E quando chego lá, sabe, não tinha nada a ver comigo. Eu não gostei, não me interessei, não quis, nada a ver. Mas a voz dele, os pais dela também queriam, minha mãe, todo mundo falando, e no meu coração dizendo não. Ou seja, na maior da boa intenção, eles falavam, mas dentro de mim eu não gostei. Mas também acontece o contrário. Eu já vi um caso de uma menina que ficou apaixonada por um rapaz na igreja, e os pais dizendo: não é para você, não é para você, não é para você. E ela: não é o amor da minha vida, eu vou ouvir o meu coração. Sabe no que terminou isso? Esse rapaz armou um sequestro para a menina. Era um bandido. Acontece. Tanto ouvir o lado de fora pode dar muito errado, quanto ouvir o teu coração pode dar muito errado. E é por isso que nós nem vamos ouvir o de fora, nem vamos ouvir o coração. Escolhemos ouvir o Senhor. Gente, isso é profundo, aleluia. Nós escolhemos confiar a nossa identidade profunda a Jesus. Isso é fé, isso é confiança nele. Senhor, eu serei quem o Senhor disser que eu sou. Eu vou andar por onde o Senhor mandar eu andar. Eu vou abrir mão, eu vou, como está na música, né? Largar o passado e me lançar naquilo que o Senhor está dizendo. Aleluia, isso é profundo, gente. E o Senhor, sabendo dessa nossa carência de ouvir o externo e de ouvir o interno, faz o que eu falei na semana passada. Com sua palavra, Ele nos dá a voz externa que é necessária. Lembre que Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, ela penetra. Se ela penetra, ela vem de fora, não é verdade? Ela vem de fora para dentro e penetra o homem lá na divisão da alma e do espírito. Mas Ele não faz só de fora para dentro, Ele faz também uma voz de dentro para fora. Romanos 8,16: o Espírito de Deus que está dentro de nós testifica a palavra que vem de fora e confirma que nós somos filhos de Deus. Amém? Perfeito é o Senhor. Olhe Paulo falando sobre isso. Isso aqui é muito profundo.
Olha em 1 Coríntios capítulo de número 4. Quem puder, quem for rápido, abra. Quem não for, olha lá na tela. Quero que você abra, eu quero voltar à igreja. Pastor, você vai perder tempo na mensagem dinâmica. Eu não me importo que meu sermão fique menos dinâmico. Quero que você volte a ser um estudante da Bíblia. Estudante da Bíblia, ele abre Bíblia, ele marca a Bíblia, ele sublinha o texto, ele relê depois, amém? Por mim, a nossa igreja vai voltar a ser de estudantes, não de ouvintes de palestra. Ainda que assim eu me sairia até melhor. Pô, que palestra, não importa, eu quebro a dinâmica, mas quero que você saia daqui como estudante da palavra, amém? Então, 1 Coríntios capítulo 4. Olha o que Paulo fala: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Lembra que Paulo está nessa carta tendo um conflito de identidade com os coríntios, que questionam a ele se ele é de fato apóstolo ou não. E ele está dizendo: olha, o bom é que os homens nos considerem. Ele fala dos ministros, e dele incluído, e fala de Apolo também. Os homens devem nos considerar ministros de Cristo. Esse é o ideal. Mas olha o que ele fala, ó: todavia, muito pouco me importa se eu sou julgado por vocês ou por algum juízo humano. Alguém está falando: eu sei que sou ministro de Cristo, mas se vocês ou qualquer juízo humano não me reconhecem, se a voz externa não afirma isso, pouco me importa. Ah, pastor, então ele confia na voz interna, né? Não, olha o texto. Ou nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Opa. Olha o que ele fala: nem a voz externa é o que confirma o que eu sou. Não é Daniel que confirma o que eu sou, e nem sou eu mesmo que digo, eu sou. Não, eu não confio nas vozes externas, nem na voz interna, dos homens no caso, nem dos outros homens, nem mim mesmo. Nenhum tribunal humano, nem os homens, nem eu, nenhum tribunal humano. E Paulo, então, quem afirma que você é ministro de Cristo? No próximo versículo ele vai falar: ainda que eu não me sinta culpado de nada, nem por isso eu me tenho como certo, não, pois quem me julga é o... Aleluia. Eu escolhi tirar dos homens a definição sobre a minha vida. Eu escolhi tirar de mim mesmo a definição sobre a minha vida. Eu entreguei totalmente a Jesus. Pastor, e como fazer isso? Eu tenho que voltar na semana passada. Palavra de Deus e oração. Voz externa de Deus e voz interna de Deus pelo Espírito, que é manifesta pela comunhão íntima com o Pai em oração. Então não é o que o homem fala, nem o que eu digo de mim mesmo, é o que Deus fala de mim. Eu sou julgado, eu sou tido por mim mesmo a partir do que Deus fala. Vamos lá, resolvida essa questão de qual é a voz que fala conosco, voltemos a um ponto. Pastor, mas quando eu olho para as coisas que eu faço e que eu fiz na vida, eu digo, rapaz, eu não tenho condição de ser. Paulo disse a mesma coisa, lembra comigo? 1 Coríntios 15, 9 e 10, ele fala: olha, eu sou apóstolo, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus. Ou seja, se for contar o que eu fiz, eu não deveria ser. Beleza? Pense nisso comigo aqui, ó. Se for contar o que você já fez, o que eu já fiz, eu não deveria ser nem crente, quanto mais pastor. Você entende isso? Se formos pensar no que você já fez, você não tem dignidade nenhuma de servir a Deus, de ser filho de Deus, de andar com Deus. Qualquer um de nós. Porque todos pecaram e pecando se rebelaram contra Deus, e pecando foram destituídos da glória de Deus, e pecando afrontaram ao rei. Então todos nós, ninguém pense de si mesmo. Esse é o grande perigo para roubar a nossa identidade. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. É você achar que em você mesmo há justiça e há mérito. Não há.
Se olharmos para trás, assim como Paulo falou, olha, eu não sou digno porque eu persegui, nenhum de nós também é digno de fazer nada, de falar um ai em nome de Jesus. Por quê? Porque nós temos pecados do nosso passado. Aí Paulo fala, porém, eu sou o que a graça me fez ser. Eu recebi gratuitamente pela bondade graciosa de Deus, não só a filiação com o Pai, mas uma função apostólica no corpo de Cristo. E como eu recebi, não vou jogar fora não, eu vou exercer. Ele fala, a graça de Deus não vai ser, não foi inútil comigo. Por quê? Porque eu peguei a graça, peguei o que me foi dado e eu trabalhei. Eu me esforcei, eu me apoderei dessa identidade e disse, vou fazer. Vai acontecer, por quê? Porque eu acredito no que Deus diz que eu sou. Lembra de Lucas capítulo 5? Pedro fala a Jesus, afasta-te de mim, porque sou pecador. Eu não mereço andar contigo. O Senhor fala, não temas, eu te farei pescador de homens. Então eu aceito isso, eu não merecia, não conquistei, não paguei um preço para isso, não. Mas Jesus pagou um preço e eu aceitei o preço. Eu aceitei a oferta de Deus. Amém, gente? Então, pela graça, pela fé, eu recebo isso, independente do que aconteceu no meu passado. E sim, vão ter vozes externas que vão dizer, esse cara, agora é crente, né? Agora é crente, né? Isso aprontou, rapaz. Eu falei, realmente, aprontei. E se fosse pelo que eu mereço, estava frito. Mas Jesus pagou o preço no meu lugar e me ofereceu a condição de filho de Deus, me deu poder e eu aceito. Aleluia, amém, gente? Amém, glória a Deus. Tendo isso resolvido, agora abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 7, por favor. Entretanto, nós continuamos com um dilema. O pecado continua dentro de nós, a gente continua pecando, lutando contra o pecado. E aí a gente se questiona, será que eu ia tomar uma surra? Eu quero que você fique pensando nisso. Será que eu ia tomar uma surra do demônio? Ou será que o demônio ia sair quando eu expulsasse ele? Pense nisso aí. Vamos olhar aqui, Romanos 7. Paulo está falando sobre a luta dele com o pecado. Olha o versículo 17, olha o que ele fala. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, esse mal que eu não quero fazer, não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Ele repete a mesma ideia no versículo 20. Eu faço o que eu não quero, mas quem faz não sou eu, quem faz é o pecado. Observe que Paulo separa ele do pecado. Paulo está falando, existe alguém dentro de mim que é o meu eu verdadeiro, que tem prazer na lei de Deus. Ele fala nesse capítulo, que entende, ama Deus e quer as coisas de Deus. Mas existe um pecado que não sou eu. Ouça isso. Eu era um homem morto no pecado, mas agora não. Agora eu tenho prazer na lei de Deus. Eu não quero pecar. Então dentro de mim existe uma força que não é a minha essência. Você entende isso? Não sou eu. Quem faz isso não sou eu. Entende isso? Se você é nascido de Deus, quem faz esse mal não é você, é o mal. Lógico. Esse mal está em você e você responde por ele. Você tem que entender que a sua essência nova em Cristo, o seu espírito, ele não tem prazer nisso. Lembre do que Jesus disse a Nicodemos: quem é nascido do Espírito é Espírito. Então diga assim: eu sou Espírito, eu não tenho prazer no pecado. Existe um mal em mim que quer, mas eu não. Ele continua, quer ver? Olha para cá, ó. Romanos 7:22, olha o que ele fala: segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. O meu ser mais profundo, o meu espírito, a minha essência agora tem prazer em Deus. Aleluia. Lá no fundo do meu coração eu tenho prazer em Deus. Lógico, isso aqui é alguém que nasceu de Deus, é alguém que tem o Espírito Santo.
Quem não nasceu de Deus e não tem o Espírito Santo nunca vai entender isso aqui. Eu estou partindo do pressuposto que você nasceu de Deus. Então lá no seu interior, no seu lugar mais profundo, você tem prazer na lei de Deus. E creia nisso. Creia que aquele que gosta de orar, que chora na presença de Deus, que ouve a canção e sente a presença de Deus, que ama a palavra, aquele que crê, esse é o você verdadeiro. Toca no seu irmão e diga assim: aquele crente, aquele lado crente é o seu eu verdadeiro. Aquele Diogo crente é o Diogo verdadeiro. O Diogo que peca é a carne, é uma essência que um dia vai ficar para trás. Por quê? Porque serei glorificado, então ele vai morrer, ele vai ficar para trás. O que fica para sempre é a minha identidade, e essa tem prazer em Deus. Então Paulo, entendendo isso, ele fala no versículo 24: quem vai me libertar do corpo desta morte? Ou seja, o meu eu verdadeiro está preso numa dimensão humana, numa natureza humana que peca ainda. Eu estou preso por ela, mas eu não sou eu não quero isso. Então capítulo 8 ele vai falar sobre essa libertação. E aí que está a grande chave. Vamos lá, capítulo 8, versículo 1 e 2, ele vai falar o seguinte, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele agora aprende a não andar segundo a carne, que não é ele mais. A carne dele morreu, a natureza velha dele ele luta com ela, ele mortifica ela, ele passa a viver segundo a nova natureza, ele passa a andar segundo o Espírito. Porque nessa lei do Espírito, ele tem liberdade, ele é livre da carne, do pecado, da morte. Versículo 5: porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Então Paulo está falando aqui que esse seu eu interior, esse seu eu genuíno, que ama a Deus, sendo liberto pela ação do Espírito Santo, andando em comunhão com Deus, ele se inclina para a vida e para a paz, que é o que no fundo a gente quer. Então é possível, num caminhar com Cristo, viver esse eu interior, libertar esse eu interior genuíno, verdadeiro em Cristo. Quer ver? Versículo 9 é a chave. Olha ele aí, olha o que Paulo fala: vós porém, o quê? Não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então isso aqui é importantíssimo. Se alguém tiver o Espírito de Cristo, está no Espírito, é Espírito. Se não tem o Espírito de Cristo, o Espírito está morto. Quem governa é a velha natureza. Mas se vocês têm o Espírito de Cristo, se você realmente crê em Jesus e recebeu o Espírito Santo, você não está na carne, você está no Espírito. Toca no teu amigo, irmão, você está no Espírito, irmão. Você está no Espírito. Você está no Espírito. Mas pastor, e o que acontece comigo? Como é que eu estou no Espírito e continuo pecando tanto, errando tanto, falhando tanto? A gente vai responder isso agora. Continua no capítulo 8 por enquanto. Versículo 15, 16, ele vai dizer que nós não recebemos um espírito escravo para andar com medo da vida, não, mas recebemos por adoção, aleluia, um espírito que nos faz filho, que testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus, que nos permite chamar Deus de papai, aleluia. Ou seja, ele já começa a identificar um espírito que te leva para um relacionamento com Deus. E no versículo 26 ele fala: esse espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Por quê? Porque como você ainda tem essa casca, essa natureza humana falha, pecaminosa, você ainda tem fraquezas, mas o Espírito te ajuda como?
intercedendo por você. Quando você ora e você não sabe orar como convém, o Espírito Santo entra e conecta você profundamente com o Pai. E aí você consegue viver na nova natureza. Como? Ao passo que o Espírito de Deus conecta você com o Pai, Ele te sustenta na nova natureza. Então qual é a grande questão? A chave da mensagem hoje. Sabe por que você é Espírito, mas às vezes ainda vive na carne? Por uma coisa muito simples. Por não viver em dependência de Deus. Por achar que esse eu novo que você recebeu de Cristo, ele é autônomo, mas ele não é. Ele é totalmente dependente de Deus, como Adão era dependente do Éden para viver na dimensão que ele vivia, era dependente da árvore da vida e da presença de Deus. Esse é o grande erro. Por mais santo que, digamos que Gustavo chegasse hoje ao nível de santidade mais profundo que um homem pode chegar na terra. Ele ultrapassou o apóstolo Paulo, ultrapassou Noé, ultrapassou Enoque, que andou com Deus. Oh, aleluia. Virou um bom partido agora, inclusive. Gustavo agora jejua o tempo todo, santo, mente pura, coração limpo, sabe? Nem passa pecado pela cabeça do homem, é só amor, só graça de Deus, só Espírito agora. Das suas mãos flui a unção de Deus, o poder de Deus, sabe? Ele agora é um homem santo, um santo homem de Deus. Então Gustavo agora, chegando nesse nível, nessa varonilidade perfeita, ele pode agora dizer, agora eu vou andar por aí, meu amigo, e agora eu vou arrebentar. Pode? Não pode. Aí que está o grande lance. Esse eu espiritual, ele é totalmente dependente de conexão. Ele só funciona enquanto conectado. Se ele desconecta, ele cai, desmonta todo, do dia para a noite. É por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 5,16: por isso digo, vivam pelo Espírito, andem no Espírito, e aí de modo algum satisfarão os desejos da carne. Ou seja, para você conseguir manter isso aqui que eu falei agora, no nível maior ou menor que você está, eu não sei qual é o seu nível espiritual hoje, você só consegue conectado, você só consegue da dependência. O grande erro de Adão foi querer ser independente. E só que o segundo Adão, Jesus, que foi o homem de maior nível espiritual que já existiu, maior do que Enoque, maior do que Noé, maior do que Daniel, maior do que Paulo, era um homem que passava madrugadas inteiras orando. Foi um homem que, para não pecar, suou gota de sangue. Como? Dizendo, não vou pecar, eu não peco. Não, foi assim, ó, Pai, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, Pai, me ajuda. De joelhos. O homem mais santo que já pisou sobre a terra era totalmente dependente do Pai. João 5,19, ele fala, o filho não faz nada de si mesmo. Olha que palavra. O filho não faz nada de si mesmo. Eu faço o que eu vejo no meu Pai. Eu sigo o meu Pai, eu ouço o meu Pai, é o que eu recebo. Era um homem conectado com o Pai, orando o tempo todo. Ele mesmo diz no Getsemane, em Mateus 26,41, olha, orai e vigiai, porque ainda que o espírito esteja pronto, a carne continua fraca. E qual é a maneira de vencer? Conectado, orando, vigiando. Então ouça uma coisa, meu amado, esse homem interior, ele não funciona sem conexão profunda e constante, sem uma vida de consagração diária, dependente do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2 Coríntios capítulo 12, que ele chegou a um nível espiritual que Deus teve que colocar nele o quê? Um espinho na carne, para ele não se ensoberbecer, para ele não achar que era autossuficiente. Então quando ele se vê fraco, ele vai orar, ele vai clamar a Deus, e Deus fala, é assim que eu te quero, porque na sua fraqueza, na sua dependência, o meu poder
se aperfeiçoe em você. Você entende isso? E é por isso que muitas vezes, muitos homens espirituais, ouça, isso aqui é muito profundo, não conseguem ganhar dinheiro, não conseguem atingir algumas coisas materiais, não conseguem ter algumas coisas na vida ou viver algumas, sabe por quê? Porque Deus sabe que se ele receber, ele sai do Espírito, ele se torna autossuficiente. Deus então faz o quê? Maneira. É a oração de Asaf, né? Pai, Senhor, não me dê pouco demais para eu não ficar murmurador, mas também não me dê muito para eu não me esquecer do Senhor, não me achar suficiente. Então me mantenha aqui. Olha que sinceridade. Me mantenha aqui no mediano, que é que eu fico crente. E é melhor para mim ficar crente do que ficar rico, entende? É melhor para mim ser crente do que ser rico, porque crente, eu vivo no Espírito, eu vivo em Deus, e o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é longanimidade, é bondade. Mas a obra da carne é só bagaceira, é só destruição, é só morte, é só inferno, é só derrota. Então, aí Deus vai equilibrando, espinho na carne, ele segura. Por quê? Porque você tem que ficar dependente. Você tem que ser dependente. Então Paulo diz, olha, eu quase que me achei. Aí Deus foi e me apertou, eu fiquei aqui quebradinho e dependente. Nosso irmão Silas colocou um vídeo esses dias no canal do Influência. O Influência colocou um vídeo do irmão Silas, na verdade. E ele falava sobre duas naturezas, Jacó e Esaú, que simbolizam o espírito e a carne. Olha que legal, isso é verdade mesmo. E tem toda uma explicação sobre isso. Depois veja o vídeo dele, é muito legal essa ideia. E Jacó, que é a natureza espiritual, observe que ele ainda é aperfeiçoado. Por quê? Porque mesmo representando a natureza espiritual, Jacó é um suplantador, ou seja, confia em sua própria habilidade, até que ele tenha um Peniel com Deus. E duas coisas acontecem no Peniel entre Deus e Jacó. Duas coisas marcantes. Primeira, o nome dele muda de Jacó, suplantador. Oh, gente, o que é um suplantador? Suplantador, nós podemos entender também como alguém habilidoso. Se eu falar assim, vou suplantar Celson, estou dizendo, eu vou ser melhor do que ele, vou passá-lo para trás. Vou suplantar Gustavo no teclado, vou ser melhor do que ele. Vou suplantar João no videogame, vou ser melhor do que ele. Não é verdade? Então eu estou dizendo que eu vou alcançar, que eu vou passar para trás, que eu vou ser melhor. Deus fala, o homem espiritual que você é, Jacó. O carnal era Esaú, Esaú é Edom. Edom é a mesma coisa que Adão, aquele que vem da terra vermelha. Adão, Edom, é a velha natureza. Jacó representa o novo, o espiritual, o que nasce depois, mas que domina o mais velho. Aleluia, isso é profundo. Você que é homem espiritual, Jacó, você não pode depender da sua força. Você vai ser Israel. Isra luta, Deus, você vai lutar com Deus. Isso significa tanto que Deus vai confrontar o homem, como que Deus vai lutar ao lado do homem. Você não é independente. O ser espiritual é dependente de Deus. Você não pode ter um nome que fala da sua força. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o homem que andava inteiro, normal, sai de Peniel, encontro com Deus, encontro face a face com Deus, manco. Que é a pessoa? Você ir para um culto, tem culto que você quer ir para o culto aleijado para sair andando. Não, imagina ir para o culto andando e sair aleijado. Eu fui num culto poderoso, entrei normal, saí aleijado, mas foi um negócio, rapaz, tremendo. Mas foi isso, Jacó, velho. O cara entrou no culto com Deus, normal, e saiu mancando, ó. Gênesis 32, 31 fala: e mancava Jacó da coxa quando atravessava Peniel. Que coisa. Porque Deus estava dizendo: quando você andar comigo na dimensão mais profunda da sua identidade espiritual,
você anda dependente. Um manco é alguém dependente. Pega para mim, tem um cajado para apoiar, sabe? Anda devagar, é uma pessoa dependente. Você entende isso, gente? Aleluia, aleluia. Eu demorei de entender isso. Ouça, eu gosto de pregar o que eu mais prego com autoridade é o que eu vivi. Eu demorei de entender isso. Pronto, volto agora para a história. 16 anos, chego no culto dos jovens, pego o menino, pego o cara endemoniado, levo num canto, expulso o demônio, e o demônio sai, todo mundo, o Diogo tá cheio do Espírito Santo. Eu disse, estou mesmo. Então eu achava que tinha acontecido alguma coisa em mim, que de uma vez por todas me fez ser o cara. Eu achava que eu era o cara agora, que o que eu fizesse ia dar certo, que eu era poderoso. Mas aí começa a vir as fraquezas, os fracassos, as derrotas, e você fica confuso e fala, eu sou ou não sou? Era ilusão? Foi um surto psicótico? Eu estava cheio de Deus, vivendo as coisas do Senhor, fluindo, e agora estou nessa fraqueza. Eu sou ou não sou? Você é, Diogo, mas entenda, esse novo eu que você tem, essa identidade que só funciona conectada, ela é dependente. Até Jesus era dependente, Paulo era dependente, está entendendo? Só funciona na dependência do Senhor. É por isso que Jesus ensina a orar dizendo, peça a Ele, não nos deixe cair em tentação. Já parou para pensar nisso, como isso é profundo? Senhor, se o Senhor não impedir, eu caio. Aleluia, isso é forte. Não basta só a minha vontade, se o Senhor não agir, eu caio. Ouça isso, gente. Se o Senhor não agir, eu caio. Ah, pastor, confio em você, você é homem de Deus. Se o Senhor não agir, eu caio. Se o Senhor não agir, você cai. Ah, não, isso é passado, eu caí, agora eu sou um novo homem, aleluia. Se o Senhor não agir, você cai. Todos os dias você tem que orar, Senhor, não me deixe cair. Não me deixe cair. Não, esse pecado ficou para trás, agora eu posso fazer andar como eu... Não me deixe cair. Não, esse pecado na área sexual, com dinheiro, com drogas, com mentira, com orgulho, ficou para trás. Não me deixe cair. Não me deixe cair. Não me deixe cair. Não me deixe cair. Me livre do mal. Me livre do mal. Só o Senhor pode me sustentar. Aleluia, dependência. Então o verdadeiro eu de quem ama a Deus, de quem serve a Deus, de quem crê em Jesus, é esse eu espiritual. Pastor, desviei, caí, falhei, já estou anos já atrapalhado. O seu verdadeiro eu é aquele. Lembra da sua conversão? Seu primeiro amor? Aquele é o seu verdadeiro eu, que ama a Deus. Talvez tenham camadas, tenham crostras aí de pecado, de confusão, mas hoje você vai se alimentar do Espírito. Vai voltar a orar, vai voltar a ler a palavra, vai voltar a comunhão, e esse verdadeiro eu vai ressurgir, vai se levantar. Jacó vai se levantar, vai virar Israel dependente de Deus e vai dominar sobre Esaú, a carne. Você crê nisso, meu amado?